Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele que nos socorre nos momentos de tribulação. E pode faltar o amigo mais chegado, pode faltar a esposa ou o esposo, né? Pode faltar até os nossos pais, né? Mas tem um que nós podemos colocar a nossa confiança em todo tempo, em qualquer lugar, depender dele, seja em que circunstância for da nossa vida. O nome dele é Senhor Jesus. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, é o Deus forte, poderoso. É o Deus que está conosco 24 horas por dia e que intercede por cada um de nós. Não podemos abrir mão. Olha só, preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser ministrada. Não se distraia com nada, que a palavra de Deus ela precisa ser ministrada como alimento. Como alimento. Daqui a pouco nós vamos. A maioria vai para uma pizzaria, a maioria vai para um quiosquezinho de cachorro quente, não é isso? E você vai nas pizzarias, está cheio de crente, a crentada está toda lá. E se você for na pizzaria, hoje não é dia de fazer jejum, ninguém faz jejum depois de culto, com certeza. E se você for lá, ficar todo mundo olhando, você vai sair com fome. Esse é o nosso lado material, isso é notório, isso é certo, entendeu? E o nosso homem interior, nós somos dotados de corpo, alma e espírito, não é isso? E o espírito precisa de alimento. E o alimento do espírito é o que? É o jejum, é a comunhão. E mais do que tudo, o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Vocês concordam com isso? O que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e nenhuma criatura está encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes, diante do qual nós havemos de tratar. Então nós precisamos ter contato com essa palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. E o crente, eu costumo falar que o crente, ele não vive só da escola dominical, do que é ministrado. O crente, ele não vive só do que o Espírito Santo ministra na vida do pregador. Ele ministra na vida do pregador, o pregador que busca o conhecimento da palavra de Deus para passar para a igreja. Mas o crente, todos nós como crentes, como servos de Deus, como ovelhas do rebanho de Cristo, nós precisamos ter contato com essa palavra. E essa hora é uma hora sublime, essa hora é uma hora sagrada. Então nós precisamos ter reverência à palavra de Deus, ter atenção, abrir o coração para que a palavra de Deus ela venha fazer efeito na nossa vida. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 20, versículo 30. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Todos acharam? Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o seu amor é como a doce água que veio a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer. É assim que funciona. Sua palavra em mim. É assim que funciona, igreja.
onde se cura. Quero fazer valer. Quero fazer valer Sua Palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: o objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, igreja? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia fala que se os feitos de Jesus fossem registrados, todos os feitos de Jesus, não teria espaço, não caberia livros para escrever os feitos de Jesus. E nós temos observado ao longo da nossa caminhada no Evangelho como o Evangelho modifica. Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de mudança. Deus, ele não é um Deus de liturgia, ele gosta realmente de mudança. Mas existem algumas bases do Evangelho que nós não podemos abrir mão de forma alguma. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Tem coisas que não podemos abrir mão. O que é uma coisa essencial? O que vem ser uma coisa essencial? Uma coisa que é essencial é algo que não pode faltar. Um perfume, ele tem a sua essência. Tem mirra, tem o álcool, tem o álcool destilado, vamos supor. E se tirarmos alguma coisa da essência desse perfume, ele vai perder o valor. A palavra de Deus é desta forma. Quando começamos a distorcer a palavra de Deus, nós caímos no laço do diabo e muitas pessoas estão desapercebidas. Então, qual o objetivo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Em primeiro lugar, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para reconciliar o homem com Deus, criação com criatura, porque o homem pecou. Diz a palavra de Deus, todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. E Deus, ele traça um plano de salvação. E todo aquele que pela fé abre o seu coração e recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele entra nesse plano. E Jesus fala assim, olha, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não se constitui nem em comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando foi escrito isso? Porque o povo estava se aquietando por coisas materiais. E nós, ao longo da nossa existência, como servos de Deus, líderes da igreja evangélica, que é conhecida aqui no nosso país como evangélicos, em outros países conhecido na América do Norte como protestantes, nós temos combatido o quê? Combatemos a idolatria, né? Combatemos a idolatria, toda forma de idolatria, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Mas nós mesmos, nós evangélicos, homens capacitados, homens inteligentes, estão caindo do erro que a igreja primitiva caiu. Venderam indulgência, venderam a salvação, venderam o perdão do pecado. E quando você liga a televisão hoje, tem propósitos que se fazem de quantias que você tem que chegar e oferecer para Deus para obter alguma bênção. Olha, a salvação é pela graça.
Foi assim que começou a reforma protestante, quando Martinho Lutero leu na palavra de Deus: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O evangelho da graça é o evangelho da salvação, é o evangelho que salva, que cura, que liberta, que tira o homem da prostituição, que tira o homem do adultério, que tira o homem do lamaçal do pecado. E esses valores ele tem ficado para trás. As pessoas não têm dado mais valor a essas coisas. As pessoas, os servos de Deus, porque líderes estão ensinando, estão esquecendo da comunhão entre os irmãos, estão esquecendo da obediência aos pastores, da reverência aos pastores. Estão esquecendo os valores de família que tem que ser pregado dentro da igreja. Estão se voltando para bênçãos materiais, quando na verdade Deus ele quer tratar da nossa vida espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. O evangelho não se constitui em riquezas materiais. Quando nós aceitamos a Cristo, qual a proposta que nós temos? Salvação da nossa alma. Se falamos de condenação, é porque existe uma salvação. Se falamos de salvação, é porque existe uma condenação. E o desejo de Deus é que nós não venhamos a seguir o caminho do diabo, que o destino dele é o lago de fogo juntamente com os seus anjos. E a Bíblia nos alerta: convém nos atentar com mais diligência às coisas que temos ouvido. O que nós temos ouvido? Temos ouvido ao longo da nossa existência como servo de Deus, da salvação, que Cristo vem buscar a sua igreja. E isso não está sendo pregado mais nas igrejas. O que tem sido pregado nas igrejas é o quê? Eu estou autorizado ao quê? A prosperar. E a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta a gente ter uma conta gorda bancária, uma poupança gorda? O que adianta a gente ter a mulher mais bonita do mundo do nosso lado, mas não ter Jesus Cristo? O que adianta a gente estar rodeado de amigos, de falsos amigos, mas se não tivermos Jesus Cristo do nosso lado? Nós que conhecemos a palavra de Deus, que um dia abrimos o nosso coração, levantamos a nossa mão e falamos: eu recebo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Um dia nós provamos do bem maior de Cristo, que é o mover do Espírito Santo na nossa vida, e deixamos que isso venha sair da nossa vida. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acompanha o crente desde o momento que ele levanta a mão, abre o seu coração e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí nós começamos a provar do melhor de Cristo ainda nessa terra. E Jesus fala assim: vocês não tem que ficar desesperado pelo que vão vestir, pelo que vão comer no dia da manhã, não. Olha os pássaros, eles têm seus ninhos lá, mas eles não plantam, eles não semeiam, eles não cegam. E Deus alimenta cada um deles. Vocês também olham para o lírio do campo. Eles não cegam, eles não fiam, não tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E vocês não são maiores do que os lírios, do que os pássaros. A questão é confiar em Deus. A questão é ter fé em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós fazemos propósitos, tem que ser exercitada ao longo da nossa caminhada com Cristo. A nossa fé, a igreja, ela tem que ser exercitada. Às vezes a nossa fé, ela mingua, porque nós vemos tanta coisa no nosso dia a dia, que às vezes a nossa fé vai enfraquecendo, ela vai murchando. Mas como a nossa fé ela é exercitada, buscando a presença de Deus, tendo contato com o Evangelho de
nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a comunhão da igreja, orando em todo o tempo, sem cessar, buscando a face de Deus. E às vezes nós temos nos cansado de buscar a face de Deus, porque nós não vemos Deus, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, não foram testemunhas ocular dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós podemos sentir a presença dele na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, nós devemos ter um objetivo, e o objetivo maior é buscar a presença de Deus. Os pentecostais, eles querem a presença de Deus. Eles não se reúnem com outro objetivo a não ser buscar a presença de Deus. E nós devemos ter uma coisa em nosso coração: quando nós nos reunirmos para orar, para buscar a presença de Deus, não ficar satisfeito enquanto a glória de Deus não descer sobre a igreja. Muitos desistiram da promessa: ficar em Jerusalém. Até que do alto o quê? Não ia vir nada de baixo. Não ia adiantar nada olhar para baixo, que não ia vir nada, a promessa não ia vir nada de baixo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. 500, mais ou menos 500 ficaram ali. Cadê essa promessa que não vem? Aí sai um. Cadê a promessa que não vem? E sai outro. Cadê a promessa que não vem? E sai outro. E foram desistindo. Sabe por que muitas vezes não alcançamos a bênção de Deus tão desejada na nossa vida? É porque nós desistimos, achamos que Deus está escondido da gente, achamos que Deus, está com seus ouvidos agravados e não ouve a nossa oração. Achamos que Deus está com a sua mão encolhida e não pode nos abençoar. Cadê a promessa que não vem? Ele não falou que viria no dia de Pentecostes, falou, Sueli? Não. Da comemoração do Pentecostes, falou? Se falasse, todo mundo ia voltar hoje. Amanhã é o dia do Pentecostes. Amanhã é o dia do Pentecostes, está marcado para amanhã. E todo mundo ia vir para o dia da comemoração do Pentecostes, que eram 50 dias depois da festa, se eu não me engano, da colheita. 50 dias iam contar, está prometido para o dia do Pentecostes, mas não, Deus estava testando todo mundo, quero ver se eles vão esperar. E de 500, 120 estavam no cenáculo, quando de repente, narra a palavra de Deus, veio do céu como um vento veemente, encheu toda a casa, e viram pousando sobre a cabeça de cada um como línguas, labaredas de fogo repartidas, e começaram a falar línguas estranhas. E assim será a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus vai vir no dia do aniversário da... Fala. Da Nayara. Que dia é seu aniversário, Nayara? 3 de janeiro. 3 de janeiro, todo mundo aqui, jejum e oração na igreja para Jesus vir aqui, a gente se consertando, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A gente só vai escutar trombeta e vai subir, evaporar, não abrir e fechar de olhos. Mas não tem data. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns segundos, pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a 1 ano. Mas vai se cumprir a palavra de Deus. Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós não podemos estar desapercebidos quanto a esse fato, quanto a essa verdade, quanto a essa revelação, quanto a essa profecia da palavra de Deus. Isso não pode sair do nosso coração, esse desejo, esse anseio de estar com Cristo. E quando estivermos com Cristo, igreja, isso aqui tudo vai passar. Hoje você, com certeza, muitos aqui vão dormir porque o dinheiro, você recebeu o seu dinheiro acabou, você pagou metade das contas e não deu para pagar o resto. Você vai dormir preocupado. Se você é honesto, quer ter o seu nome limpo, você vai dormir preocupado porque você quer pagar as suas contas. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, você evaporar e subir com Cristo, a Bíblia fala que acabou todo choro, todo pranto. Eis que Ele enxugará do rosto toda lágrima. E você não vai se preocupar com conta, com o pão que você tem que comprar pela manhã, com a sua fatura do cartão de crédito.
eu fiquei analisando essa questão. Eu pus um propósito no meu coração, né, de trazer uma oferta a Deus. E Satanás tentou me tirar justamente a quantia que eu propus em ofertar a Deus. Eu fui pagar um cartão sábado de manhã pela internet, que era R$118,70. Eu digitei 1.100 eu digitei 1.000%, né? 1.000%, a mais. À tarde eu fui verificar minha conta e estava lá, eu vi a diferença. O que eu propus a Deus ofertar foi o que Satanás tentou me tirar. Está na mão de Deus. Você vê como é que a gente passa a prova? E a gente tem que estar ligado para essas coisas. E eu, no meio do caminho, dirigindo de volta para casa, onde eu comecei a analisar isso, né? Mas maior é Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho, o objetivo do Evangelho, em primeiro lugar, igreja, nós não podemos deixar de ter isso no nosso coração. Ele tem que reconciliar o homem com Deus. Não adianta ter as igrejas cheias, mas o homem não ter nem a certeza da sua salvação. Ter dentro do seu coração que ele é de Cristo. Ele não pertence a esse mundo, ele está aqui de passagem. O que vier na vida do crente é lucro. Por que o apóstolo Paulo falou? Olha, eu já aprendi a me contentar com tudo. E o apóstolo Paulo, ele era o quê? Ele era um homem que tinha duas nacionalidades. Ele era hebreu, não é isso? E ele era romano. E para você comprar uma nacionalidade, você tinha que ter dinheiro. Mas ele o quê? Quando ele largou tudo para seguir a Jesus, ele foi fabricar tenda para sobreviver. Em determinado momento falou: olha, eu estou experimentado em todas as coisas, em toda maneira, em todo modo de viver. Eu sei ter fartura, também sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava ali trazendo para quê para nós? Já que aquelas cartas chegaram até nós nos dias de hoje. Ele estava nos ensinando que com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus é o mesmo na nossa vida. Ele estava nos ensinando que com fartura ou sem fartura, Ele é o mesmo na nossa vida. Ele não muda a sua essência, Ele não muda a sua natureza de justiça, ao mesmo tempo também não nega a sua natureza abençoadora. E Ele fala: olha, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. As pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus e não sabem discernir a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Evangelho da singeleza, é o Evangelho da simplicidade. E como o centurião falou: Senhor, não precisa nem você ir na minha casa. Pela minha fé eu creio. Se der uma ordem, igual eu dou para os meus subordinados, se o Senhor der uma ordem para que aquela enfermidade saia, ela vai sair. Ela vai sair. Ele estava crendo que todas as coisas estavam subjugadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. E hoje nós vemos aí nas igrejas gente fazendo coisas mirabolantes, vendendo a salvação. Nós estamos caindo no erro da igreja primitiva. Se analisarmos ao pé da letra isso, muitos líderes estão vendendo a salvação. É água do Rio Jordão, é o manto de não sei das quantas. Não, Jesus só precisa da sua fé para manifestar o seu poder. Jesus só precisa que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, diz a sua palavra, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele fala mais: ao buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o que vem a ser isso? Uma palavra simples, é um versículo simples que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho alguns documentos para procurar lá em casa, eu só vou descansar quando eu achar. Se você perder uma nota de 100 dentro da sua casa, você só vai descansar quando você achar. Ainda mais que é de 100. De R$1, uma moeda ninguém procura muito não. Mas de 10 para cima, eu botei R$10 em algum lugar. Eu não sei onde eu botei R$10. Eu estou precisando desses R$10 para comprar pão. E você revira a casa toda, igual a mulher que achou. Perdeu a dracma, procurou. E quando achou, fez uma festa. Não é isso?
revolvemos os montes atrás de ouro, revolvemos os rios, os homens desviam o curso dos rios procurando ouro, pedras preciosas e a prata, o ouro. E o livro de Jó fala: se como a prata e o ouro nós buscássemos a presença do nosso Deus, seria muito bom. Às vezes começamos a buscar a presença de Deus. Senhor, vem neste lugar, derrama a sua Shekinah, a manifestação da sua presença neste lugar, e não vem. Aí pensamos, estamos em pecado. Ou quem está buscando está em pecado. A líder do grupo está em pecado, não veio. Jesus está querendo saber se você quer mesmo a presença dele, ou se você está pensando no podrão que está lá fora. Jesus é maior do que o podrão. O podrão vai te trazer um colesterol, veia entupida, dois ovos, bacon, 2 carnes. Tem gente que já está pela fé sentindo o cheirinho. Eu posso crer. Estão ou não estão? E a presença de Deus. Jesus tem um perfume. Jesus tem um perfume. Se nós almejássemos a presença de Deus, como almejamos um prato de comida, uma feijoada, nós seríamos mais magrinhos, né? E mais robustos da glória de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Então, igreja, nós devemos atentar com mais diligência às coisas que nós temos ouvido, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A crença no Senhor Jesus traz vida, e traz vida com abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça, a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo alimento, Senhor, porque Tu tens sido fiel neste lugar. Entregamos, ó Deus, nossas vidas em Tuas mãos, cada um dos Teus servos, Senhor. Meu Deus, que a palavra que foi ministrada nesta noite, ela venha encontrar guarida nos corações sedentos, corações famintos. Que Tu venha, ó Deus, a cada dia nos despertar para a necessidade de saber, Senhor, discernir o Seu Evangelho, do que é a Sua palavra, do que foi conquistado na cruz para nossas vidas, do que é prioridade, ó Deus, das nossas vidas, Senhor. A prioridade é a nossa salvação. A prioridade, Senhor, é a salvação da nossa alma, Senhor, para que não seja lançada no lago de fogo. Abre, ó Deus, a cada dia os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, contemplar a Tua glória e ouvir a Tua palavra e discernir a Tua palavra. Meu Deus, eu lanço uma palavra profética de bênção nesta noite, Deus, sobre a vida de cada um dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória ao Teu nome, Jesus.